Meus irmãos, estamos aqui diante do primeiro artigo da nossa doutrina congregacional, que é do testemunho da natureza quanto à existência de Deus. A gente já falou na semana passada que os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo é como se fosse uma síntese. Em cada artigo vai tratar sobre um princípio fundamental da fé cristã, que o Dr. Calley, que foi o fundador da nossa denominação congregacional, da igreja congregacional, ele, antes de voltar para sua terra natal, ali na Europa, ele deixou isso aprovado ali na igreja evangélica fluminense e depois foi adotado pela primeira convenção de igrejas congregacionais, inclusive, mais à frente, a nossa UISB, que é a nossa denominação. Então hoje, a nossa igreja congregacional, aqui em Mangabeira, ela é filiada à UISB, que subscreve essa pequena confissão de fé, que são os 28 artigos da breve exposição. Então, assim como as confissões de fé elas surgiram nos primeiros séculos e surgiram no decorrer de toda a vida da igreja, aqui nós temos talvez, a primeira confissão de fé instituída por uma igreja em língua portuguesa em solo brasileiro. Já tinham tido outras, mas em outras línguas. Eu me recordo até que, acho que o professor Rafael escreveu até um livro, né, falando da tragédia ali em Guanabara, e ali também eles tinham uma confissão de fé ali, sei lá, em meados de 1500, 1580, também tinham, mas em língua portuguesa, aqui talvez seja a nossa primeira confissão de fé instituída enquanto igreja. E aqui tem princípios muito preciosos, como na semana nós falamos passada, dentro da própria teologia sistemática. Então, o artigo 1º que nós vamos ver hoje, ele está dentro da divisão sistemática da teologia. Nós vamos ver o artigo 1, o 4 e o 5. Hoje é o primeiro artigo que, além de ter sido o primeiro também que Calley escreveu, é a primeira afirmação do credo apostólico romano, que muitos aqui conhecem, né? Eu já fui católico romano e sei, inclusive, decorado o credo. E a primeira declaração do credo é: creio em Deus Pai. É a primeira afirmação da existência da divindade, que talvez também seja a base da crença para também todos os outros 27 artigos. Então nós vamos nos basear exatamente nisso. Vamos ao texto do artigo 1º, e eu queria que você acompanhasse comigo aqui nessa leitura, e ao final, se você crê em tudo isso que nós vamos estudar, nós vamos fazer uma leitura todos juntos. Vamos fazer isso com os 28 artigos. Tudo certo? Vamos lá. Do testemunho da natureza quanto à existência de Deus. O artigo diz assim: existe um só Deus, vivo e pessoal. Suas obras no céu e na terra manifestam não meramente que existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade tão vastos que os homens não os podem compreender. Conforme sua sabedoria e livre vontade, governa todas as coisas. Tem muita coisa aqui que a gente pode ver nesse artigo, e a gente vai passo a passo, estudando, quebrando um pouco ele e tentando entender o que é que isso significa. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta bem reflexiva para todos nós. A divindade, ela existe? Será que também realmente existe um só Deus? Se você quiser participar, você vai ali e fala ali para a gente tentar essa contribuição compartilhada. Essas perguntas, elas são muito importantes para todos nós. Por quê? Porque, por si só, elas já possuem uma resposta positiva da nossa parte, pelo menos é o que eu acho. Porque como nós estamos falando de uma confissão de fé, é claro que nós estamos falando do nosso pensamento em relação à fé. Então, eu e você, evangélicos, ou aqueles que estão nos visitando aqui, já estamos, cristãos, já estamos praticamente dispostos a aceitar isso como uma verdade. Mas veja só, irmãos, se nós formos fazer uma pequena pesquisa
no meio dos nossos jovens e adolescentes dessa geração, principalmente jovens e adolescentes, filhos de crentes, essa aqui talvez seja uma questão muito intrigante e desafiadora. Porque como eles cresceram na igreja, de certa forma eles se acostumaram com o ambiente religioso da igreja e ainda talvez não tiveram uma experiência fora da igreja, digamos assim, na nossa linguagem evangélica, uma experiência no mundo lá fora. E aí, quando eles vão para o mundo e quando são confrontados com vários argumentos sobre a existência de alguém que nós não podemos ver com os nossos olhos, que nós não podemos ouvir claramente com os nossos ouvidos, nós não podemos tocar fisicamente. Às vezes nós falamos com essa pessoa, supostamente divindade, através de uma oração, e essa outra pessoa do lado de lá aparentemente se cala, como até vimos no domingo passado na mensagem pregada. Quando os nossos jovens adolescentes se deparam com esses questionamentos e argumentos fortíssimos lá fora da igreja, as dúvidas vêm na cabeça. É como se a pessoa de Deus, a divindade, ela fosse simplesmente um fruto do nosso pensamento. Ela não existisse. E é isso que muitos racionais lá fora vão afirmar da nossa fé cristã. Não, Deus, Jesus Cristo, isso tudo do espiritual é fruto da cabeça do ser humano. Eu pergunto para você que está aqui hoje, você realmente crê que existe a divindade? Você realmente crê que existe um só Deus? Você crê isso baseado em quê? Logo de cara, se você tem uma mente questionadora, você vai perguntar se tudo isso não é só uma coisa de fanático. Eu mesmo já tive isso na minha vida. Eu já questionei se realmente Deus existia, se tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava lendo aqui na Bíblia, esse livro da capa preta, se era verdade ou não. Eu já tive esses questionamentos. Mas eu pergunto, o que você acha disso? Esses questionamentos, eles podem ocorrer em qualquer etapa da vida. Mas entenda uma coisa, irmãos, e aqui vale para todos, tanto os jovens e adolescentes que estão aqui, como adultos que convivem com os jovens e adolescentes, todos praticamente. Principalmente na escola e na universidade, até quando os jovens se envolvem em namoros com pessoas de outras religiões, quando são confrontados por outras pessoas fora desse meio religioso, quando não têm uma experiência com Deus através da sua palavra, dificilmente alguém poderá acreditar na afirmação que esse artigo 1º nos diz. É por isso que é importantíssimo nós começarmos por ele, que é do testemunho da natureza em relação à existência de Deus. Deus realmente existe? Quem é ele? Só existe um. É isso que nós vamos ver aqui através do primeiro ponto que eu queria dividir, que é Deus é único. O início do nosso artigo 1º vai dizer que existe um só Deus. O texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, é o único. Este ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. Isso é o que significa esse ser único. O texto de Deuteronômio capítulo 6, ele vai fazer essa afirmação. Nas religiões politeístas, que crê em várias divindades, vários deuses, principalmente nas antigas, eles vão entender que esses vários deuses, eles são superiores aos homens e também são superiores aos gênios que se atribuíram lá às criações que se tem sobre a terra, aquelas pessoas inteligentíssimas. Entenda só uma coisa, irmãos. Primeiro ponto. Nós
não precisamos provar a existência de Deus. Por quê? Porque Ele é. Por mais que a gente tente, a gente não precisa. Nem nós precisamos fazer isso, e nem Ele precisa que nós precisemos provar isso. Por quê? Porque Ele é. Apesar de que nós vamos ver aqui algumas evidências de que Ele realmente existe, mas nós não precisamos fazer nada para provar isso. Porque Ele é, assim como diz a Escritura, antes de tudo. Segunda coisa importante, os deuses do paganismo, eles são imaginários nesse sentido. Porque se Deus, Ele é um único, Ele é um só, as divindades do paganismo, elas não existem. Eu sei que tem algumas pessoas que vão até perguntar, mas pastor, como eu posso dizer que o meu Deus é verdadeiro e o dos outros é falso? Isso é uma boa pergunta, mas partindo do pressuposto de que somente um criou tudo, a gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. Então, ou alguma coisa física, ou sobrenatural, espiritual, então tudo tem a sua origem nele. Se tudo tem a sua origem nele, significa que nada mais tem alguma validade nesse sentido de ser divino, de ser eterno, com esse poder de criação. É isso que nós vamos ver mais à frente. Então o que pode existir são outros seres espirituais. E que as pessoas dão qualquer tipo de nome. A gente vê nas escrituras, falando sobre Baal, Zeus, Diana, Artemis, Deus Dagon. Nenhum deles existe nesse sentido da divindade eterna, porque só existe um único, e é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. O que pode existir, hoje vamos pensar na nossa cosmovisão brasileira, principalmente, as manifestações espirituais são de acordo com a Escritura, demônios, seres espirituais que se manifestam, possuem pessoas e têm algumas manifestações espirituais. Alguns chamam algumas entidades dessas de Zé Pelintra, Tranca-Rua, Pombagira, por aí vai. São inúmeros nomes das manifestações espirituais de demônios que acontecem à luz da Escritura Sagrada. Mas Deus, divindade, nesses termos aqui, não existe. Somente um único. Terceira coisa importante. O politeísmo, nessa definição, não existe. Por quê? Pelo motivo que já falamos. Se só existe um único Deus, os outros deuses são falsos, eles não existem. Mas pastor, e Baal, quando lá na Escritura eles clamavam a Baal? E algumas coisas aconteciam. Por que nós vemos isso na Escritura? Porque tem pessoas que oram hoje a Satanás, deliberadamente, eu não sei se todos aqui sabem, mas existe a igreja de Satanás instituída aqui no Brasil, e alguns anos atrás tinha até uma filial delas aqui em João Pessoa, na região da praia, não sei se existe ainda hoje, mas a igreja de Satanás existe, pessoas que declaradamente adoram a Satanás, jejuam, fazem alguns tipos de sacrifícios brancos, tudo isso para a entidade em que, à luz da Bíblia, nós consideramos como o opositor maior à santidade de Deus. Como é que pode, então? Existe? Existe. Os demônios, à luz da Escritura, sim. Mas divindade nesse sentido não existe. Então o politeísmo, apesar de que as pessoas adoram vários termos, vários inúmeros, são somente uma representação da intenção do coração de cada um. Mas só existe um único. E por último aqui nesse ponto, nós vemos que realmente é uma questão de fé, mas também é uma questão racional. E eu queria explicar aqui o que seria isso. Se nós não precisamos provar a existência de Deus, como dizemos aqui no início, então, como pode ser também algo racional? Quando eu digo que é questão de fé, mas também racional, é óbvio que nós crermos um Deus invisível é uma questão de confiança, fé. Mas, quando eu estou dizendo que é racional também, é porque não foge ao impensável. E também nem pode fazer isso. Por quê? Porque teólogos e filósofos fizeram
isso no decorrer da história e fizeram várias deduções a respeito disso. A nossa fé, como diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, ela não deve ser uma fé cega. É claro que confiança plena em Deus nós devemos ter. Mas ninguém aqui pode ser uma lagartixa só levantando e baixando a cabeça para tudo que qualquer líder espiritual, inclusive eu, falar. Todos que fizeram isso no decorrer da história se deram muito mal, porque acreditaram em doutrinas de homens, a gente vê isso na Escritura, e não na doutrina do próprio Deus. Porque a qualquer momento aqui, irmãos, eu posso falar alguma coisa que esteja contrária às Escrituras. E o que é que você vai fazer? Você vai aceitar? Ah, é porque é o pastor que está falando, eu vou aceitar? Não, jamais. Você pode fazer isso. Então, nós não devemos ter uma fé cega, mas sim uma fé racional. Então, nesse sentido, a ciência, ela ajuda-nos a nós questionarmos várias coisas em relação à própria existência de Deus, para que eu e você tenhamos, pelo menos no nosso raciocínio, uma visão de que talvez nós estejamos no caminho certo. Pastor, isso existe? Existe. As deduções que teólogos e filósofos fizeram no decorrer da história é o que nós chamamos de argumentos. E aqui tem alguns argumentos relacionados à existência divina que a gente chama a lógica. O que é argumentos da existência divina em relação à lógica? Tem vários termos aqui, você não se assuste com os nomes dos termos, porque eu vou tentar explicar aqui de maneira mais fácil. O primeiro tipo de argumento é o argumento cosmológico. E é o argumento cosmológico que diz que existe uma causa para tudo e um efeito. Isso significa o quê? Que tudo que existe é efeito de uma causa. Eu tenho uma causa que vai gerar alguns efeitos. Esse é o argumento cosmológico que nos ajuda a entender que Deus existe. Por quê? Tudo que existe, irmãos, é fruto de algo que causou. Quem é filho aqui, levanta a mão. Todo mundo. Eu sei que você não. Ainda não temos os filhos de clones, como muitos querem fazer. Né? Ninguém aqui é filho de chocadeira. Se existem filhos, são os efeitos. A causa são os pais. Entenda o argumento cosmológico, como é que funciona. Uma surra que um filho leva, né, é fruto de uma desobediência que o filho cometeu. Geralmente é para ser assim, né? Mas sempre tem uma causa e tem um efeito. Se eu chego na minha casa e está tudo sujo, imundo, significa o quê? Que alguém sujou. Quando nós olhamos para o mundo criado, as coisas criadas, o ar que respiramos, a congruência que existe, tudo isso nos faz entender também que teve que ter uma causa que criou todo esse mundo. Ou quando você olha para as grandes obras da natureza, você acha que aquilo ali surgiu, foi autoexistente em si mesmo. O argumento cosmológico nos ajuda a dizer o seguinte: olha, teve uma causa. Quem é essa causa? A fé responde. No nosso caso aqui, foi Deus que criou. Então, por mais que os cientistas eles não afirmem isso, mas eles sabem, de acordo com o próprio argumento cosmológico, de que houve algo maior que criou o que nós temos hoje. Tanto é que, eu não sei se vocês acompanham um pouco as notícias que saem nesse ramo científico, mas faz alguns anos já que os cientistas estão tentando desenvolver, já conseguiram até certo ponto, desenvolver um acelerador de partículas, que interessante que eles até chamaram isso de a partícula Deus. Eles querem reproduzir o que aconteceu supostamente no Big Bang, quando houve uma explosão e as galáxias, o universo foi criado. Eles tentam reproduzir isso por quê? Porque existe uma interrogação na ciência. Como tudo isso que nós temos hoje é dessa maneira? Então, os cientistas, como tem que provar através de ciência e de razão, não têm essa resposta. Mas eles têm, segundo a própria ciência, a afirmação de que tudo é uma causa e efeito. E aí a fé responde. Nós não temos, irmãos, uma fé cega.
Nós cremos em um Deus que cremos que Ele é a causa de tudo isso que nós estamos aqui nas coisas criadas. Então, segundo argumento, é o argumento teleológico. Esse argumento teleológico diz que toda obra que existe tem a sua finalidade. A gente até falou algumas terças-feiras atrás aqui sobre as funções, né, que a igreja não deveria perder a sua função. E aí, quando nós temos uma função, essa função tem que ser cumprida. Um relógio, ele existe, e quem fez foi o relojoeiro, fez para marcar a hora. Ele tem uma funcionalidade, ele tem uma finalidade. Um desenho, ele existe, quem fez foi o desenhista, para ilustrar alguma coisa. Uma cadeira existe, esses bancos existem, e o marceneiro fez esses bancos para servir de suporte, para que a gente não caia. Então, se o mundo existe, os homens existem, se eles fazem algo, é porque alguém fez isso com a intenção clara de ser assim. Esse é o argumento teleológico. Toda obra tem a sua finalidade. Existe um ramo da ciência que os cientistas mais conservadores não chamam de ciência, mas é um ramo de cientistas, chamados cientistas do design inteligente. Não sei se você já ouviu isso, mas o design inteligente é uma ciência que os seus defensores falam que é impossível, analisando as células, analisando o corpo humano, analisando a natureza, tudo funcionando perfeitamente, sem a ação do homem, é claro. O ecossistema, aquilo que a gente aprende na biologia, o ciclo da vida, a cobra come o sapo come a mosca, e tudo isso faz o ecossistema girar. Toda essa perfeição, os cientistas do design inteligente dizem o seguinte: alguém, ou um ser, ou algo, que nós não sabemos o que, ele teve que ter uma mente inteligente demais para poder criar isso da maneira como está. Você já parou para pensar nisso? Então, boa parte desses cientistas do design inteligente, eles apontam esse ser inteligente para a pessoa do nosso Deus. Por quê? Porque é praticamente impossível tanta perfeição sem ter que ter tido uma mente inteligente demais para criar isso. Eu já vi testemunhos de alguns médicos falarem que quando eles vão pagar as cadeiras de medicina, de anatomia, e eles começam a ver o funcionamento do corpo humano, tudo de acordo com as suas regras, tudo perfeitamente colocado, e se alguma coisa é desajustada, às vezes o corpo, meio que tipo Wolverine, se autorregenera ali, tenta ajustar, a coagulação quando a gente tem um corte, e o corte vai se fechando, toda essa perfeição, essa conjuntura, o design inteligente diz o seguinte: alguma mente inteligente fez isso. Quem é? É o nosso Deus. Então, o próprio argumento humano da lógica, dentro dessa faceta teleológica, vai dizer: toda obra tem sua finalidade. Quem fez isso? Uma mente inteligente. Também temos o argumento antropológico. É palavra difícil demais, pastor. Se preocupe, não. Antropológico é o argumento que vai falar aqui da natureza intelectual moral. Se o ser humano, irmãos, veja só, natureza intelectual, moral. Se o ser humano pensa, isso é intelecto. Eu e você, nós pensamos. Quando nós temos algum problema, às vezes físico, mental, aí tem algumas pessoas que têm algum tipo de retardo, uns têm algumas deficiências, outros não. Mas, via de regra, todos nós pensamos. Então, se o ser humano pensa, os antecessores ou os criadores desses seres que pensam, também pensam de igual forma. Isso faz parte da ciência. Isso faz parte do argumento da lógica antropológico. Ou seja, a natureza e o intelecto e a moral dos seres, eles vão perpassando de cima para baixo. E nós sabemos que, se nós formos voltar, muitos aí ficam fazendo o seu mapa da genealogia. Eu não sei se vocês já viram alguns esforços desse tipo. Eu acho interessante para a gente saber quem foi os nossos tataravós, quem foram, será que os nossos pais, porque o Brasil é muito miscigenado.
Será que a gente veio, sei lá, da Europa, juntamente com os africanos? A miscigenação do Brasil é junto com os índios? Quem foram os nossos pais maiores? Se a gente for voltando nessa, se a gente tivesse a capacidade de voltar até o início, nós iríamos chegar, a ciência não chega, mas nós iríamos chegar na mente inteligente, que através do seu intelecto, passou também esse intelecto na capacidade de pensar e de se desenvolver para os seus filhos. Onde nós chegamos? No ser criador. Não tem outra forma. E o último item que eu queria mostrar é o argumento ontológico, que aí é a existência do ser. Então, o homem existe. Na verdade, nós temos hoje no mundo, estima-se, cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. E esses 7 bilhões de pessoas, eles são prova da existência do ser humano. E a própria existência, de acordo com a ciência, também afirma que existe origem para essa existência. E nós, através da fé e da Escritura, vemos que já sabemos isso desde o início. Por quê? Porque a existência, ela é simplesmente o fruto de alguém que criou essa existência. Então, argumentos racionais como esses, mesmo que não digam a palavra Deus, foi Deus que fez, eles apontam para algo que é maior do que nós aqui. Nós, comedores de arroz e de feijão. Algo que é muito maior do que todos nós. E aí, se é muito maior do que todos nós podemos considerar, vamos tirar a questão da fé, como o Criador. A Bíblia, ela não é um livro científico, mas ela, de certa forma, se ampara na ciência para dar respostas que a ciência não nos dá. Porque dentro dos argumentos da lógica humana, vai sempre ficar no final uma interrogação. E aí a Bíblia traz a resposta. Foi Deus que fez. Então isso, irmãos, é maravilhoso. É por isso que a Escritura está recheada de textos que vão comprovar isso. 1 Coríntios capítulo 8, no verso 4, por exemplo, Paulo vai dizer ali da questão de comidas sacrificadas a ídolos. E ele vai dizer, olha, nós sabemos que a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo ele não é nada. Porque não existe um que quer que seja, que não seja o nosso Deus. Ele está falando que Deus é único, né? De acordo com o próprio artigo 1º da nossa doutrina que estamos estudando aqui. E aí no final ele vai dizer, porque alguns existem que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Como também há muitos deuses e muitos senhores que se acham assim, né? Mas todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aleluia! Deus, Ele é único. É a primeira afirmação que o nosso artigo 1º diz. Mas não só que Ele é único. Deus também, Ele é vivo e pessoal. Então, a continuação do artigo diz, existe um só Deus vivo e pessoal. Jeremias capítulo 10, verso 10, diz, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Perceba, Ele é o Deus vivo. E Êxodo capítulo 3, verso 4, diz o seguinte, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Êxodo capítulo 3 é o texto que fala daquele encontro que Deus teve com Moisés ali no meio daquela sarça, que ardia em fogo e não se consumia, né? Um milagre acontecendo ali no meio do deserto. E ali o texto diz que Deus, no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. Irmãos, esses dois textos, eles nos mostram primeiro que Deus é vivo e que Deus ele é pessoal. O que é um Deus pessoal?
é um Deus que se relaciona conosco, assim como ele fez, inclusive, com Moisés ali naquela sarça. Então, essas afirmações aqui, elas vão na contramão de pelo menos 3 doutrinas que nós tínhamos no passado, mas temos também hoje nos nossos dias. Que doutrinas são essas? Primeiro, o ateísmo. O ateísmo é a doutrina que diz que não existe Deus. Então, tudo é em termos da razão. Isso, inclusive, é o que é pregado em primeira instância nas universidades, nas faculdades, principalmente quando se não tratar dessas questões mais científicas, racionais, surgem os ateus e dizem, não existe Deus. E é interessante porque no ateu, e a gente pode comprovar isso, até em vários ateus, que até nunca reconheceram questões religiosas, mas tem esse conflito de olhar até para os argumentos racionais que nós vimos agora, e eles têm uma profunda luta, porque quando eles se deparam com tantos argumentos racionais e existenciais, e eles não conseguem se resolver racionalmente, eles entram no conflito de pensar que talvez esse Deus que ele não aceita seja um Deus vivo. Um dos maiores ateus da história, chamado Jean-Paul Sartre, francês, ele chegou uma vez em uma entrevista e disse assim, que Deus existe, eu não posso aceitar, mas que a minha alma clama por ele, disso eu não posso negar. Existe algo dentro do ser humano que clama por esse ser inteligente, que criou todas as coisas e que é vivo. É por isso que o conflito de Jean-Paul Sartre e de outros ateus é o mesmo. Foi e sempre será. Porque existe um Deus vivo que quer se relacionar com a sua criatura. E quando qualquer um foge desse propósito, vai viver conflitos existenciais toda hora na sua vida. Então, ateísmo é a primeira doutrina. Segundo, é o agnosticismo, que diz que Deus não pode se revelar ao homem. Então, o ateísmo, Deus não existe, e é claro que se Deus não existe, não pode se relacionar. Mas o agnosticismo diz que Deus existe. Mas Deus ele é tão espiritual e tão inalcançável que nós não podemos falar com ele e nem ele falar conosco. Isso é o que os agnósticos geralmente eles vão dizer. Existem variações dos agnósticos, mas resumindo, é isso. Mas, como acabamos de ver, Deus, como ele é vivo e pessoal, essa doutrina do agnosticismo, ela cai por terra. Porque Deus, esse ser espiritual, e a gente vai ver um pouco dessa repercussão do agnosticismo hoje, Deus, esse ser espiritual, ele fez a sua criação e não jogou a sua criação ao léu. Ele continua cuidando da criação e se relacionando com a criação. É claro que vai ter algumas divergências em relação a esse ponto, mas depois eu queria tratar isso com os irmãos. Terceira doutrina é a doutrina do panteísmo, que diz que tudo é Deus. E aí, uma formiga é Deus, a barata é Deus. Amém, mulheres? A barata é Deus? Será, hein? Tudo é Deus. Objetos também são Deus, podem ser. Irmãos, Deus ele é pessoal. O panteísmo está totalmente equivocado. Deus, ele é pessoal, ele não é simplesmente uma força. Ele se relaciona com seres que possuem intelecto dado por ele. Os panteístas, eles não possuem uma solução para a sua salvação. Eles ficam realmente perdidos. Se você for estudar qualquer grupo de panteístas, vocês vão perceber isso. Eles não têm solução para a salvação da sua alma. Porque para eles tudo é espiritual, é divindade, mas não tem relação alguma com eles, né? Porque pode ser qualquer coisa. Mas Deus, ele é vivo e ele é pessoal. Terceira coisa, a criação dá testemunho da existência de Deus e seus atributos. O nosso artigo vai dizer: suas obras no céu e na terra
manifestam não meramente que ele existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade tão vastos que os homens não os podem compreender. Aí é que está a questão. Às vezes a gente desacredita de Deus porque a nossa mente finita não consegue absorver tudo que Deus é, por conta da sua grandiosidade. Mas as suas obras no céu e na terra manifestam isso a partir dele. Salmo capítulo 8, verso 1, fala: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. É a grandeza de Deus. Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos 1, 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde um princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Perceba que, por duas vezes aqui, nós vemos no texto de Romanos, falando que Deus manifestou e a própria divindade claramente se reconhecem e é percebida por meio das coisas que foram criadas. E aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele termina esse verso aqui, 20, dizendo que tais homens são por isso indesculpáveis. A criação dá testemunho da existência de Deus e dos seus atributos. E os homens não podem, de alguma maneira, dizer que estão fora do conhecimento de Deus. É claro que existe outro tipo de revelação que a gente vai ver nos próximos artigos, que tem que apontar para que essa força é o Senhor. A gente vai ver sobre isso. Ou seja, apesar do grande testemunho da existência de Deus, dos atributos através da criação, mas tem que ter algo de maneira específica que diga: olha, tá vendo isso aqui que tu não sabe, que tu acha que é grande demais, e tu não sabe o que é, e existe um nome para isso é Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, é Ele, é o Filho de Deus, que veio te salvar. Precisa isso, é insuficiente, mas por conta disso os homens já são indesculpáveis. Tem um livro interessantíssimo, falando sobre, não é um livro propriamente teológico, mas é um livro bom, inclusive para todos lerem, chamado O Fator Melquisedeque. Melquisedeque, aquele sacerdote que nós vemos nas Escrituras, falando que não teve nem início, nem final de dias. E assim é meio uma interrogação. Alguns apontam que era o próprio Cristo, Melquisedeque, era só uma figura de linguagem da Escritura. Bem, eu não vou entrar nessas questões agora, mas o que é que esse livro vai falar? Vai falar de coisas sobrenaturais, miraculosas, em que Deus ele começou a se manifestar para algumas nações. Esse livro, Fator Melquisedeque, vai começar com uma história de uma tribo em que um missionário ele foi enviado para essa tribo para pregar a palavra. Quando ele chegou nessa tribo, ele não sabia a língua daqueles homens. Mas desde o primeiro dia, ele percebeu que um dos nativos, ele saía do seu lugar, no pôr do sol, chegava até uma montanha, olhava para o sol se pondo e dizia algumas palavras na língua dele. Quando o sol se punha, ele voltava. E aí, como ele não entendia nada, ele até pensou, é algum ritual, é alguma coisa. E ele não sabia o que é que se tratava, né? E naquela tribo nunca tinha aparecido um missionário sequer para falar da palavra de Deus, nunca. E aí ele se envolvendo com a tribo, aprendeu a língua e foi mais uma vez acompanhando aquele nativo ali ao longe. E ele conseguiu entender as palavras que ele dizia todas as vezes que o sol se punha. Aquele homem, sem conhecer nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre nada, ele dizia todas as vezes assim: ó grande astro, vai ao teu grande Criador e diz a ele que eu o amo. O que é isso? A natureza, ela dá testemunho da existência de Deus e dos seus atributos. Existe um físico cristão, bem conhecido da nossa época, é o Dr. Adalto Lourenço. Ele tem alguns livros nessa área, ele é um físico, né?
e ele vai mostrar também várias constatações científicas a grandiosidade do universo. Ele tem palestras maravilhosas na internet falando e explicando cientificamente a grandiosidade de Deus. Mas a gente pode sim, olhando um pouco para a criação, a gente pode entender como algumas imagens, a gente pode até pesquisar, como essa, por exemplo. Essa é uma imagem ampliada de um telescópio que ficou para trás agora recentemente, é o telescópio Hubble, e ele mostrou já há muitos anos atrás que o universo ele possui cerca de 2 trilhões de galáxias. Eu não sei se você conseguiu entender, mas são 2 trilhões de galáxias. Nós estamos com o planeta Terra no sistema solar, dentro de uma galáxia. Mas o universo possui cerca de 2 trilhões. Irmãos, para criar um negócio desse tamanho, tem que ser muito maior do que isso. Esse é o nosso Deus. Nada e nem ninguém consegue reproduzir com a força das suas próprias mãos um cenário como esse. Entenda, isso aqui não é Photoshop, não é montagem, é uma foto real, sem nenhum filtro. Isso é uma das coisas que a gente pode ver. Como, por exemplo, essa outra. A única coisa que tem ali são essas madeiras que foram colocadas ali para fazer tipo um deck, mas o que está ali por trás é fruto da natureza. É praticamente impossível para um cristão olhar para essas coisas e não dizer: Senhor, como tu és grande. Somente uma mente inteligente e superior consegue fazer algo desse tipo. Louvado seja o nome do Senhor. O artigo continua falando que Deus ele possui sabedoria, poder, bondade tão vastos que os homens não os podem compreender. E aí eu queria destacar algumas coisas aqui para a gente caminhar para o final, né? Entenda, irmãos, Deus ele possui todo o conhecimento e a sabedoria. Romanos capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo ele vai, depois de falar sobre salvação, sobre tantas coisas, e chega um momento que o apóstolo Paulo ele não consegue se segurar em Romanos 11. E aí ele vai cantar. Ele compõe um hino de louvor a Deus, que é um dos hinos mais lindos que a gente vê nas Escrituras. Ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, ninguém consegue entrar ali dentro. Verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, ninguém dá ordens a Deus. Ninguém ensina nada a Deus. A gente só faz aprender dele. Hoje eu vejo várias pessoas que querem mandar em Deus. Senhor, eu sou fiel a ti, viu, Senhor? O Senhor tem que me dar, viu? O Senhor está vendo que eu estou pagando o preço, todo dia de madrugada. Que conversa é essa? Que você está pagando o preço e você pode mandar em Deus. Quem manda é quem está lá em cima. Esse Deus que criou cerca de 2 trilhões de galáxias. Isso até onde o telescópio Hubble conseguiu detectar. Ele é que manda e a gente só faz baixar a cabeça e obedecer. É isso que Paulo está falando aqui através desse cântico. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E o versículo 36, ele só tem uma coisa a dizer, que foi o que Rebeca cantou aqui, antes no louvor. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, a medicina, um carro, um data show como esse, uma cadeira, um equipamento de som, esse que eu estou usando aqui, um microfonezinho que eu coloco aqui do lado, vocês ouvem a minha voz, uma música bonita, uma melodia agradável, todas as coisas que existem, em última instância, vêm dele. Você entende isso? Você acha que o diabo ou o ser humano criou alguma coisa dessas?
por si só. Se o ser humano cria alguma coisa, foi porque ele já foi criado antes, com uma mente inteligente que Deus deu. É por isso que Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Existem pessoas mais radicais nos nossos dias, que inclusive nem aceitam fazer tratamento médico, porque dizem assim, se colocam numa postura mais espiritualizada e diz o seguinte: não, eu não aceito nenhum tratamento médico, eu só aceito se Deus me curar. Espera aí. Quando você toma um remédio, um paracetamol, um dipirona, e a sua dor de cabeça vai embora, você acha que você não foi curado por Deus, não? Você acha que foi o diabo que deu sabedoria e inteligência aos homens para criar uma dipirona? Meus irmãos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Tudo vem dele. Então, quando um médico, você está quase morrendo, teve um AVC, um infarto fulminante, e chega lá um enfermeiro com duas, sei lá, nem sei como chama aquilo ali, esqueci agora aquele equipamento, e dá um choque ali, desfibrilador, dá um choque ali e volta você à vida. Você acha que isso não foi Deus que fez? É claro que com isso eu não estou querendo dizer e ignorar o sobrenatural de Deus. Pelo contrário, eu creio e sou fruto disso. Em vários momentos da minha vida, quando as forças se acabam, e aí Deus de maneira sobrenatural, sem intervenção alguma, ele efetua e executa o milagre. Isso é bíblico e nós devemos crer cada vez mais nisso. Mas, de igual forma, nós não podemos ignorar que quando acontece através do próprio Deus, usando homens e mulheres, também isso deve gerar honras e glórias para Ele. Por quê? Porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Não tem outra forma, irmãos. Não se negue a fazer alguns tratamentos médicos com o argumento de que só Deus pode curar. Porque quando você toma um remédio e fica bom, foi Ele que fez. Porque Ele já fez lá atrás, quando criou um homem com inteligência, e isso é milagre dele também. Tem até uma ilustração bem interessante, é uma história, mas para ilustrar o que eu estou falando. Que tinha uma mulher que era cristã, crente, e estava com muita fome dentro de casa. E tinha um ateu que vivia na sua comunidade e que não gostava de crente. E aí ele chegou e ele ouviu essa mulher ajoelhada na sua casa orando: Senhor, eu estou sem nada em casa, Senhor. Manda a provisão, Senhor. O Senhor sabe, a situação está difícil, eu não tenho nada em casa. E aí o ateu ouviu aquilo e disse: vou acabar com essa crente agora. Chamou um comparsa dele, né? Um mensageiro. E disse o seguinte: ele fez uma super feira. Comprou tudo que você podia imaginar. Tudo. Se a gente fosse aumentar a ilustração para os tempos de hoje, né? Colocou até carne de charque, que está mais de R$40 o quilo, né? Que eu nunca vi isso na minha vida. Mas vamos lá, pois bem. Pegou aquela caixa lá, cheia com aquela feira abastada e disse ao mensageiro: olha, vai lá, entrega aquela mulher. E quando ela perguntar quem foi que mandou, tu diz: foi Satanás que mandou. Aí ele disse: tá certo, deu dinheiro a ele. Ele pegou, bateu na porta da casa da irmã. Aí a irmã disse: pois não. Aí disse: olha, eu vim deixar essa feira aqui para você. Ela: oh, aleluia, glória a Deus, obrigado meu filho, muito obrigado. Viu? Pegou a feira e foi deixando e fechando a porta. Aí disse: peraí minha senhora, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou não? Aí disse: não meu filho, não vou perguntar não, porque quando Deus quer fazer, Ele usa até o diabo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Até o diabo é submisso à voz de Deus. Isso é uma ilustração, mas retrata uma verdade bíblica para todos nós. Tiago capítulo 1, verso 17, ele vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é o nosso Deus. E esse é o nosso Deus, que a gente vai encerrar agora, que governa com soberana e livre vontade. O final do artigo vai dizer que, conforme a sua sabedoria
e livre vontade, ele governa todas as coisas. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que ninguém dá ordem a Deus e ninguém o subsiste, como eu já falei aqui, né? O mundo que existe hoje, talvez a gente possa olhar e achar assim, ó, ele talvez esteja fora de controle, mas ele governa todas as coisas. A gente vai ver isso através desses textos. Primeiro, Salmo 135, verso 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Entenda uma coisa, tudo que aprove a Deus, ele fez. Ou seja, o que ele quis fazer, ele fez. Isso é livre vontade. Romanos capítulo 9, verso 15 e 16, um texto maravilhoso. Nós vamos voltar a esse texto aqui quando formos falar de salvação. Mas, para esse momento aqui, eu queria que vocês entendessem em relação à soberania de Deus. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O que é isso? Deus, ele tem uma livre vontade. E ele governa da maneira que ele quer. Mas, pastor, eu não posso, através das minhas coisas, mover Deus para cá ou para lá, não? Não. Isso só acontece, que a gente vê na Escritura, que são as chamadas bênçãos decorrentes da obediência, ou as maldições decorrentes da desobediência. Mas isso já foi Deus, na sua livre vontade, que já determinou que seria assim. Mas tirando isso, ninguém pode mudar os desígnios de Deus, só porque eu quero, porque eu posso, porque eu faço. Não. A gente vai estudar isso mais à frente. Mas o que eu quero dizer? Que Deus, irmãos, ele é soberano e ele governa da maneira dele. E aí, a gente tem várias correntes que inclusive influenciam muito a igreja brasileira hoje. Uma delas é o chamado deísmo. Deísmo é uma corrente que ensina que existe uma força superior, Deus, e essa força superior criou o mundo e acabou por aí. O poder dele é somente criador. O que é que esse deísmo tem a ver comigo hoje? Tudo. Porque essa corrente filosófica, ela influenciou alguns a criarem, inclusive aqui no Brasil é muito forte, a teologia do teísmo aberto. É a teologia relacional. O que é isso, pastor, que o senhor está falando? Essa teologia, ela vai dizer que Deus não é 100% onipotente. Deus não tem 100% todo o poder, e nem 100% onipresente, e nem 100% onisciente. Ele deixou os seus atributos, desceu ao mundo, ficou em pé de igualdade com o homem, e agora é como se ele pegasse na mão do ser humano e dissesse, vamos agora juntos construir a nossa história. Essa é a chamada teologia relacional. Essa teologia, ela explica muito bem as catástrofes que nós temos hoje. Por exemplo, tsunami na Indonésia, a guerra hoje da Rússia contra a Ucrânia. Ó, tá vendo? Ó? Se Deus fosse Deus, ele parava essa guerra. Mas como Deus, ele deixou essa característica dele, agora ele desceu aqui, ele está junto de nós. E ele está conosco, construindo a história. Ou seja, não está no controle dele. Agora é Deus e os homens. Essa é a teologia relacional. Irmãos, essa teologia ela é de um risco muito grande, porque ela deturpa os atributos de Deus, colocando ele numa posição de praticamente igualdade ao homem. É uma teologia que tira Deus do trono, porque Deus o que tinha que fazer já fez, agora é com os homens. Mas o que a gente vê na Escritura, inclusive através desses textos, é que Deus ele continua no trono e governa. E, inclusive, a gente vai, depois de outras oportunidades que virão, eu creio assim, nós vamos estudar sobre isso, sobre a soberania de Deus mais propriamente, e entender por que o mundo hoje continua num caos deliberado, e Deus ainda assim continua governando no trono. Por quê? Como é que a gente pode explicar essa tensão entre essas duas coisas? Nós vamos estudar isso mais à frente. Mas o texto bíblico é claro quando diz que ele não depende de quem quer ou de quem corre.
depende dele, de fazer as coisas da maneira como lhe aprouve fazer. Então, Deus é esse Deus que a natureza dá testemunho contra a sua existência. E ele governa com sabedoria e uma mente inteligente. Eu queria encerrar aqui agora com um pequeno vídeo, e eu queria que você prestasse atenção. Esse foi um documentário criado por uma associação famosa da Igreja Adventista, com cenas reais, com câmeras de altíssima qualidade. É um vídeo de 2 minutos, e eu queria que, enquanto você visse essas imagens, você olhasse para a mente de quem criou tudo isso que nós vamos ver agora. Todas as cenas são cenas reais, com câmeras de alta definição, e que Deus possa falar ao nosso coração também através desse vídeo. Pense em quem criou tudo isso. Quanta variedade, meu Deus. Quanta perfeição. Quanta complexidade. Possível uma coisa racional ter feito isso. Aleluia. Ele é único. Ele criou todas as coisas. E as coisas criadas testemunham quem ele é. Toda a sabedoria vem dele, governando todas as coisas. Vamos todos juntos, se você crê, como a nossa confissão de fé congregacional, vamos repetir todos juntos o artigo 1º. Existe um só Deus, vivo e pessoal. Suas obras no céu e na terra manifestam não meramente que existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade, tão vastos que os homens não os podem compreender, conforme sua sabedoria e livre vontade governa todas as coisas. Aleluia.